O serial horror é o melhor em conspirações e mensagens subliminares. Vamos entender a simbologia por trás das Olimpíadas. Peço primeiramente que não me julgue pelo sotaque ou tom de voz ou qualidade do vídeo, estou fazendo o melhor que eu posso. E também ressalto que ninguém aqui é dono da verdade absoluta, apenas estudamos nesse canal teorias especulativas voltadas a mistérios, ocultismo, fatos sem explicação e fenômenos em geral. Vamos iniciar pelo local onde foi realizada as Olimpíadas. E o local é o Louvre, que tem uma arquitetura que prevalece desde a Idade Média. Era uma fortaleza que foi construída no século XII por Filipe II, mas ao longo dos séculos foi transformada em um palácio real e finalmente em um museu. E nós sabemos que os grandes eventos mundiais só podem ocorrer em locais com portais, como por exemplo o Rio de Janeiro. O Rock in Rio foi no Rio de Janeiro. Um dos mais poderosos portais das trevas são abertos. Pactos são formados e nesses lugares tem mais força do mal. Por exemplo, o funk foi muito exaltado nestas Olimpíadas, pois para a doutrina do cramunhão, o funk tem muita importância na destruição da família. Algumas das performances foram inspiradas no funk. No Rock in Rio também, algumas cantoras brasileiras e algumas empresas levantaram a bandeira do funk e lá fora espalharam para o mundo. Aí eu te pergunto, qual é o retorno que o funk traz? O que essa cultura é capaz de oferecer? Quando essa bandeira é levantada, o inimigo e suas potestades reconhecem a importância na depravação, na escravização, no emburrecimento das massas que facilitam o controle pelos grandes. Eles mexem os pauzinhos para beneficiar principalmente o lugar de onde veio essa cultura. Agora que falamos do ritmo musical consagrado, voltamos a falar do lugar onde foi sediada as Olimpíadas. Que o que ninguém está falando é que o Louvre também é um local repleto de portais, pois os senhores do mundo jamais desperdiçariam a realização de um grande evento com o acúmulo de energias da massa para realizar seus feitos. E nesse museu existem esculturas e artefatos de civilizações egípcias, grega e romana, que eram usados para adoração nessas três civilizações, ensinando rituais e cerimônias ritualísticas, inclusive esotéricas. Alguns desses objetos têm histórico de serem usados como um depósito para acúmulo de energias cósmicas e das pessoas também, através de um ritual específico. E o que mais chama a atenção no Louvre? Existe ali uma grande pirâmide que foi inaugurada em 1989. Ela é toda de vidro e foi projetada pelo arquiteto I.M. Pei, e ela é vista como um dos principais símbolos Illuminati. É utilizada também como um portal dimensional para abrir estes portais. Para quem já assistiu o filme Código da Vinci, e neste filme diz que embaixo dessa pirâmide, provavelmente no subsolo, está o corpo de Maria Madalena, que segundo algumas crenças, esta mulher foi casada com um homem muito importante para a história do cristianismo e possui em si o sangue sagrado, como se ela fosse também a portadora do Graal, e está bem preservada exatamente abaixo dessa pirâmide. Essa pirâmide foi encomendada pelos Illuminati como um ponto de referência de que os maiores segredos da humanidade ficariam reservados. O Santo Graal seria uma linhagem sanguínea de pessoas que tiveram superpoderes, inclusive poderiam controlar as mentes, alterar partículas e mudar o curso da história da humanidade. No caso dessa pirâmide, ela guarda uma passagem para outras dimensões. No Louvre também se encontram as obras de arte
mais misteriosas da Terra, como o quadro da Mona Lisa. Especulam que ela foi uma prostituta e que estava grávida no momento da pintura. E isso ressalta ainda mais o fato de que nesse lugar é guardado um corpo de uma ex-prostituta. E o olhar da Mona Lisa é intrigante porque ela guarda um mistério muito grande, fascinando os pintores e admiradores da arte por todo o mundo até os dias de hoje. Também tem o quadro da Vênus, que ela é tida para muitas culturas como Lúcifer, o ser mais inteligente, portador de toda beleza e conhecimento. Existem também outras obras, como a de Vitória Samothracia. Esta é uma escultura com asas e não tem cabeça. Foi descoberta em 1863 e ela se trata de uma deusa grega conhecida como Nike ou Nice. Para alguém que não conhece, parece um anjo caído, porque não tem os braços, está apenas com as asas. Bem, isso foi um objeto de adoração por muito e muito tempo. É possível que até hoje rituais estejam sendo feitos utilizando-se dessas esculturas, mas de uma forma oculta para a maioria das pessoas. A Sala dos Espelhos também é usada hoje em dia para rituais e cerimônias reais. E o que mais intriga nessa Sala dos Espelhos é que é um salão repleto de espelhos, tem figuras também de cavaleiros, de anjos, que estão associados a seres de outras dimensões e portais astrais. De todo mundo se reúne de vez ou outra nesse lugar para manterem suas tradições secretas. No subterrâneo do Louvre tem uma pirâmide invertida que representa para o ocultismo um ponto de âncora de energias do astral do superior. E isso facilita. Uma outra coisa que passou despercebida foi a quantidade de pessoas e a tecnologia de rastreamento por vigilância em massa. Nessa cerimônia de abertura atraiu centenas de milhares de pessoas. Foi uma oportunidade para implementar tecnologias avançadas de vigilância, como o reconhecimento facial. Essa tecnologia permitiu monitorar e controlar grandes multidões, coletando dados em tempo real. Todas as pessoas tiveram os seus rostos rastreados. Os barcos estavam equipados com câmeras, as cidades estavam equipadas com grandes telões para captar o máximo possível de rostos. Os rituais foram úteis para canalizar a energia coletiva. Foi necessário para isso reunir uma grande quantidade de pessoas em um evento sincronizado. Isso é um ingrediente importante para um ritual coletivo de canalização de energias. E eles serão direcionados para alcançar certos objetivos espirituais e mágicos. E agora chegamos num ponto mais interessante dessa história, não acabou não. O rio é visto como purificação para muitas culturas esotéricas, mas neste caso, o rio é um portal pelo qual eles tentam demonstrar o que estão tentando trazer, fazer. E para os mais inteligentes, eles conseguirão captar a mensagem. As grandes massas verão só o superficial, jamais mergulharão nas profundezas. Cada máscara usada na cerimônia simboliza uma transformação, tem um significado específico e a promoção de uma agenda secreta, mas sem que o público perceba. Dentre todas as mensagens, as que encontramos na internet são apenas a de um grupo de drag queen que parece estar simulando a última ceia de Jesus Cristo, antes dele ser sacrificado. Inúmeros conspiracionistas e alguns evangélicos afirmam que isso foi um deboche da última ceia, que na verdade não se sabe se realmente foi assim a última ceia. Afinal, o Jesus que está representado nessa imagem foi pintado por um pintor qualquer.
Só que isso aqui na verdade não se parece muito com a imagem da ceia. Atacaram simplesmente o grupo LGBTQIA+, e esqueceram de todo o resto, todo o contexto. Bem, em seguida um homem azul na bandeja que os evangélicos disseram ser um deboche a Jesus, mas na verdade esse homem, servido numa bandeja em uma mesa cheia de LGBTQIA+, etc., na verdade é uma alusão ao Dionísio, porque Dionísio é um deus que usa esses artefatos na cabeça e está sempre cercado por frutas, festas, representa festividades e fartura. Se bem que nas Olimpíadas vem de origem grega, ou seja, a cultura dos deuses gregos precisam estar ali bem presentes. E em segundo lugar, nós temos uma figura de Maria Antonieta decapitada, uma mulher com a cabeça arrancada segurando a própria cabeça, porque quase ninguém falou dessa mulher, né? Ela está vestida de vermelho sangue e uma cabeça pálida em suas mãos, o que representa um símbolo macabro, remetendo aos dias sombrios da Revolução Francesa, quando Maria Antonieta encontrou o seu destino na guilhotina. Mas por que durante uma Olimpíada retratar um lembrete da brutalidade da revolução e vingança? O sangue parecia ainda escorrer da ferida. Olhem só o detalhe do pescoço. A cabeça não é apenas um adereço que ela está usando, é o símbolo de um sacrifício. E ela ainda fala o seguinte: vai ficar tudo bem, vai ficar bem. Os aristocratas serão informados. E depois disso, aqui essa terceira parte do vídeo, sem nenhum aviso, a câmera desce como se fosse para um abismo em chamas e uma banda de rock começa a tocar músicas infernais. Do nada, uma música crua e visceral rasgando o ar, parecendo que os próprios demônios estavam se manifestando através das guitarras e dos gritos de angústias destes vocalistas. E o que ninguém percebe é que cada nota é uma invocação, cada verso um feitiço. A letra diz o seguinte: sairá, sairá. Les aristocrates à la lanterne. Sairá, sairá, sairá. Les aristocrates on les pendra. Isso quer dizer o quê? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Os aristocratas na... Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Os aristocratas a gente pendura. Em um outro trecho dessa música diz o seguinte: a tradução é: vamos nos alegrar, tempos bons virão, sem medo do fogo ou da chama. Não, vai dar certo. E o restante é falando na aristocratas, nos aristocratas que serão pendurados. Eles querem realmente trazer novamente essa energia de sacrifício. Os fogos em meio à gritaria representam a libertação do inferno, seguida de fogos de artifícios, cada um desses representando a libertação de uma entidade infernal. Agora, indo para uma outra parte, vamos dividir em quarta parte desse vídeo. Nós observamos uma pessoa encapuzada, mascarada, carregando um maço de baseado gigante, uma tocha olímpica. E o pior de tudo é que o rosto está sempre mascarado de capuz, demonstrando mistério. Primeiro ele corre diante de um grupo de homens sincronizados, que eu acho que isso aqui demonstra um exército em formação, e ele está à frente do exército, como se comandasse todo aquele exército, um espírito que passa comandando o exército. Claramente vemos aqui uma alusão ao anticristo. E aqui nós chegamos ao momento mais preocupante, o que representa o cavaleiro. Pois é, existe uma figura de um cavaleiro descorado. Logo você vai entender o que significa isso.
Em outros eventos desse porte, não necessariamente olímpicos, já retrataram outros cavaleiros, mas nunca um cavaleiro descorado. Para entendermos o que significa o cavaleiro, precisamos ir nas escrituras, recapitular o estudo sobre os cavaleiros do Apocalipse. Resumidamente, eles simbolizam calamidades que afligem a humanidade. O branco significa conquista, o cavalo vermelho traz a guerra, o cavalo preto traz a fome, e o cavalo descorado traz morte por epidemias, fome, guerra e animais selvagens. O quarto cavaleiro do Apocalipse, descrito em Apocalipse 6, versículo 8, ele nos diz que uma ou várias novas doenças aparecerão para causar morte por epidemias e outros fatores. Eu não preciso falar mais nada, né? Vi um cavalo descorado, que estava montado nele tinha o nome de Morte, e a sepultura o seguia de perto. Foi-lhes dado autoridade sobre 1/4 da terra para matar com uma longa espada, através da fome, com pragas mortíferas e com as feras da terra. Aí, o que nós vemos aqui em cima do cavalo? Vemos um ser de capuz, que nós já sabemos que a morte é retratada com um capuz e ele ainda por cima está com a máscara no rosto. Pois é. Agora vamos recapitular o que quer dizer isso aqui. Em 1914, depois de 1914, a gripe espanhola infectou 500 milhões de pessoas, matou milhões de pessoas também. No século passado, há mais de 300 milhões morreram de varíola, e doenças como AIDS, tuberculose e malária ainda hoje matam milhões. Isso mostra que a morte, seja por conflitos, fome ou epidemias, domina a humanidade, com a sepultura continuando a recolher as vítimas implacavelmente. Bem, eu não tenho dúvida. Um cavaleiro descorado, ele não tem uma cor vibrante. Então a cor que eles escolheram foi o cinza. Uma cor de morte, uma cor sem vida. E continuando, ele passa a tocha para alguns artistas e para alguns atletas e pessoas influentes também, o que dá a impressão de que o fogo é emprestado de um para outro. O fogo é a fama, é tudo aquilo que ele tem para oferecer. A figura sem rosto, no caso, ele aqui não está mais saindo das águas do portal por onde ele veio como cavaleiro. Agora ele já está em solo. Veja que ele não anda normal, ele dança. Ele está feliz, ele está comemorando, como se estivesse tendo uma vitória. E assim, de forma muito sutil, a elite maldita está tentando nos dizer isso, pequeninos. Sacrifício, enganação, captação de energia coletiva, controle, influência do espírito do anticristo e da besta na terra, como transmissores de fama e prazeres carnais. E vou encerrar esse vídeo por aqui agradecendo sua atenção e ao pequenino André Luiz, que solicitou no vídeo anterior uma análise sobre esse ritual das Olimpíadas. Espero que tenham gostado desse trabalho, deixe seu like e até mais, meu pequenino.